não existem cristãos arrogantes. A arrogância é uma doença espiritual maligna e silenciosa. Um dos efeitos dessa moléstia é que, em geral, o arrogante se acha a pessoa mais humilde do mundo. Ele não se vê como verdadeiramente é. Constantemente aponta os erros dos outros, mas não consegue perceber como a sua essência está contaminada. E, se consegue, tem a arrogância de dizer que não é arrogante. Lá vai bem longe o tempo de servos como Francisco de Assis, João da Cruz, Thomas à Kempis e outros, homens de Deus verdadeiramente humildes. Hoje está totalmente disseminado o conceito antibíblico de que é possível ser arrogante e ser um bom cristão. Não é. É absolutamente impossível ser um homem segundo o coração de Deus e ser arrogante ao mesmo tempo. São características que não cabem no mesmo indivíduo. Arrogância é sinônimo de orgulho, altivez, soberba, prepotência. Mostre-me um arrogante e lhe mostrarei um homem sem Deus. Esse é um pecado tão grave que o salmista diz ao Senhor em Salmos 5:5: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Em 2 Timóteo 3:1-2, o apóstolo Paulo fala sobre o perfil dos homens nos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Sim, o olhar altivo do arrogante é um dos defeitos que Deus mais detesta, como Salomão deixa claro em Provérbios 6:16-19. É fácil diagnosticar alguém que sofre de arrogância. Comece procurando uma pessoa que se acha especial, diferente ou escolhido. O cristão altivo tem essa pretensão, achar que tem em si algo tão singular que Deus o separou do resto da humanidade, pois os verdadeiramente separados pelo Senhor para realizar grandes feitos simplesmente os executam. Não ficam fazendo alarde disso e se mantêm com uma extraordinária postura de humildade. É só ver o caso do rei Davi. De certo modo, há em todo arrogante um pouco de nazista. Ele se acha praticamente membro de uma linhagem superior, um ariano eleito pelos céus para mostrar à humanidade errada que ele é quem está certo. Essa é outra característica sempre e sempre presente no arrogante. Ele se acha o dono da verdade. Se alguém discorda dele, é porque é ignorante, atrasado, desinformado, rebelde, não foi tão iluminado por Deus, não entendeu as realidades do alto ou qualquer coisa do gênero. Isso acontece porque a arrogância cega. Ela não deixa o arrogante se ver como tal. Assim, qualquer verdade fora da sua verdade é inverdade. E ele trata quem dele discorda como culpado de uma suposta ignorância proposital. Discordar do arrogante é visto por ele praticamente como uma ofensa, até porque, no seu entendimento, as outras pessoas existem em função dele. Lamentavelmente, o cristão arrogante, em geral, ganha discípulos. No caso do arrogante carismático, arrebanhará multidões que se tornarão seus seguidores cegos. Fãs tão fanáticos que não suportam ouvir uma crítica a seus ídolos. Hitler foi assim. Temos os nossos Hitlers hoje em dia.
líderes orgulhosos e altivos que se tornam deidades das massas. Seu carisma atrai os incautos para a armadilha e a arrogância enterra seus seguidores ao ser tomada como modelo e padrão aceitável. Em vez de uma triste doença, a soberba dos tais é vista e exaltada como uma qualidade, um sinal de força e posicionamento, aos olhos de muitos até como uma unção, só que não passa da mais maligna e destrutiva soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. E há, por outro lado, os arrogantes sem carisma, que se impõem em geral por seus cargos, fazem poucos discípulos sinceros. Os que nele de fato creem acabam reproduzindo a mesma arrogância. Seja o arrogante carismático ou não, tornar-se um discípulo dele é altamente prejudicial. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Salmos 44. O arrogante geralmente se prende a títulos e cargos para legitimar-se, esteja ele em que grau da hierarquia estiver. Sabe com quem está falando? Eu sou o diácono aqui. Empavona-se, não se contenta em ser quem é, precisa do reconhecimento e do garbo. Sem adjetivos, a sua arrogância sente-se ofendida. É por isso que nascem entre nós tantos patriarcas, apóstolos, ungidos do Senhor, doutores em divindade, profetas de Deus, vice-deus ou o que for. O arrogante, em geral, se esforça mais para obter títulos do que empreender realizações. Enquanto o mais importante e preeminente dos humildes contenta-se em ser chamado de Zé, se for o caso, o arrogante exige para si títulos acessórios que ficarão pendurados em seu nome como penduricalhos na farda de um velho general. Mas, por mais que receba o louvor alheio, o arrogante não se contenta com isso. Precisa de mais, pois realmente acredita que merece mais. Afinal, ele é um escolhido de Deus. Daí surgem os impérios eclesiásticos, as empresas evangélicas de um homem só, as capitanias hereditárias gospel, as catedrais mundiais de qualquer coisa. E, para pôr tais empreendimentos de pé, o arrogante se coloca acima do bem e do mal, faz associações em julgo desigual para ter mais poder, dá propinas para ver avançar seus sonhos pessoais, cria falsas campanhas espirituais como forma de arrecadar dinheiro. Enfim, faz o que for preciso para que seus projetos avancem. E sempre tem uma boa desculpa para justificar-se de que aquilo não é pecado. Peca por quê? Afinal está fazendo para o reino. Só que na verdade está fazendo para si mesmo. Não há arrogantes admiráveis. Pense nos homens de Deus que você admira, e se enxerga neles altivez e prepotência, sugiro que deixe de admirá-los, pois não são tão homens de Deus assim. Só continua a admirar arrogantes após se dar conta de que são arrogantes quem admira a arrogância, e não se pode admirar a arrogância e Jesus ao mesmo tempo. A arrogância foi o pecado que fez aquele que ficava ao lado do Senhor no céu tornar-se Satanás. Não bastava ele ser querubim da guarda ungido, permanecer no monte santo de Deus, andar no brilho das pedras. É interessante reparar
o caminho de corrupção que ele percorre de anjo a demônio. No início, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Só que aos poucos se achou iniquidade nele. O que me entristece é que se o destino dos homens arrogantes for o mesmo do querubim arrogante, o que eles ouvirão ao final de suas vidas é: te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28. É uma certeza quase matemática que não tem como dar errado, como registra Isaías 2,17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Fico triste, realmente triste, por causa dos arrogantes, pois, em geral, foram bons cristãos no início, mas, como com o passar do tempo, começaram de fato a acreditar que são mais do que os demais. Assim como Lúcifer era perfeito, mas deixou seu coração enganá-lo. O mesmo processo ocorre com todo arrogante. Seu fim, lamento crer, não será diferente. Se não for abatido nesta vida, será na próxima. Entre os salvos de Deus não há arrogantes, há os mansos e humildes de coração. Se um arrogante é alcançado pela graça da cruz, ele deixa de ser arrogante. Seus olhos perdem a altivez, suas palavras abandonam o egocentrismo. Sua alma despreza os títulos e adjetivos. Seus projetos de projeção pessoal são postos de lado. Seu conforto passa a importar menos do que a obra de Deus. Suas ações passam a devotar-se ao ferido, ao doente e ao sofredor. A arrogância morre e em seu lugar brota o amor, pois onde há amor não pode haver arrogância. O arrogante prioriza a si e aos seus. O humilde prioriza o próximo, simples e bíblico. Termino aqui com uma explicação. Não dediquei tantas linhas aos arrogantes para acusá-los, mas primeiro para compartilhar meu entendimento bíblico de que não existem cristãos arrogantes. Se é de fato cristão, não pode ser arrogante. Se é arrogante, não é cristão. Segundo, para que você veja se tem seguido ou mesmo sido alguém altivo e soberbo. E, por fim, para que oremos pelos arrogantes. Devemos amar os tais e pedir que o Senhor os cure dessa doença tão maligna, para que vivam e parem de contagiar ou ferir o que estão ao seu redor. Oremos em especial para que venham a conhecer Cristo e tirem a si mesmos do altar. Não devemos desejar o mal dos arrogantes, nem combater a arrogância com ataques, mas com oração e amor. Pois se atacarmos os arrogantes com ferocidade e nossas próprias verdades, estaremos sendo tão arrogantes como eles. Propor isto é muito arrogante de minha parte? Paz a todos vocês que estão em Cristo.